Fala pessoal, meu nome é Williams Menezes, tô aqui fazendo um teste aqui, um piloto, para ver se eu tenho um jeito com isso, né? Eu quero é, falar sobre a eliminação do Vasco do Campeonato Carioca, né? O que não chega a ser uma surpresa para mim e acredito que para muitos torcedores também. O Vasco já não tinha ido bem lá no primeiro confronto entre os times, lá na Taça Guanabara, só que até tinha desculpa, né? Porque o Nova Iguaçu vinha com força total, o Vasco vinha com o time mexido, né? Com alguns desfalques, não estava com o time completo, embora quase todo o time tenha entrado no segundo tempo. Ali já era um sinal de alerta de que o Vasco não está pronto e o que o Nova Iguaçu é um time muito bem treinado, muito qualificado, né? Tem totais méritos, só que ao mesmo tempo que, é óbvio, não podemos apagar essa qualidade, essa competência do adversário pelo que fez nesses três jogos, né? Inclusive contra o Vasco, a gente não pode deixar passar essa questão de que o Vasco tem uma folha salarial infinitamente superior à do Nova Iguaçu. Então, poxa, não pode, em hipótese nenhuma. E acho que quero nem entrar muito no mérito do jogo em si, né? Porque eu acredito que eu já tô até gravando esse vídeo de uma forma meio tardia, então todo mundo já viu o jogo, se não viu o jogo, viu os melhores momentos. Então, vi outras opiniões, inclusive, né? Que foram gravadas mais é, horas antes, algumas horas atrás, ontem mesmo. Então, eu acho que é um consenso que o Vasco foi péssimo. O Vasco conseguiu ser pior nesse segundo jogo do que foi no primeiro. E no primeiro foi horrível. Inclusive, acho que essa minha análise pode estar até um pouco viciada porque o Vasco empatou e não perdeu no primeiro jogo, né? O Vasco não perdeu o primeiro jogo, perdeu ontem. Só que o fato de não ter perdido ontem, ou ontem não, no primeiro jogo, foi muito por causa do Léo Jardim. O Léo Jardim salvou demais naquele jogo. Então, o Vasco poderia ter tomado 3, 4, né? Só tomou uma e foi um gol chorado que o Léo Jardim tinha salvado primeiro. Então, o Vasco pelo menos conseguiu balançar as redes, né? Tudo bem que foi uma jogada de bola parada, não foi uma jogada muito bem trabalhada, mas enfim. O primeiro jogo, embora tenha preocupado bastante no primeiro da semifinal, você meio que consegue relevar, né? Tipo, foi um dia ruim do Vasco. E o Vasco que já vinha de uma atuação ruim contra o Água Santa, aquele sufoco para avançar na Copa do Brasil. Então, o sinal da alerta já tinha sido ligado, pelo menos para os torcedores, né? E depois desse jogo do Nova Iguaçu, desse primeiro jogo da semifinal, o próprio Ramon Dias tinha indicado mudanças no time, mudanças profundas, né? Mudanças de táticas e de atitude. As mudanças táticas até aconteceram, né? Ele mudou, colocou o Rojas na direita, colocou o Prachetes, que já vinha há muito tempo no banco de reserva, pouquíssimo utilizado nesse Carioca, né? Até porque já vinha mal, muito mal, embora o Ramon goste dele. E essas mudanças parecem ter piorado o time, não acrescentou em nada. O Rojas chegou até agora só péssimas atuações. O Praxedes, desde o ano passado, pouco contribui ofensivamente, defensivamente, perde lances bobos, parece que está em outra sintonia, sabe? As jogadas não fluem com ele, literalmente um a menos em campo. Então, combinou que a gente criou pouco nesse jogo de volta e nas vezes que o Nova Iguaçu chegou, eles foram competentes, conseguiu fazer o gol, se fecharam lá na casinha, se classificaram, estão na final. Nova Iguaçu e Flamengo decidem um Carioca. Só uma pincelada sobre esse jogo. Lógico que o Flamengo é muito favorito para esse jogo, mas o Nova Iguaçu não vai vender barato isso não. Então é bom ficar ligado. Voltando ao Vasco, muito me preocupa essa situação que o Vasco ficou nesses três últimos jogos antes dessa parada até o Campeonato Brasileiro, né? Porque o próximo jogo do Vasco vai ser só na estreia, acho que é dia 14 por aí, contra o Grêmio, em januário. E a Copa do Brasil só volta lá em maio. Então, por enquanto, sem Copa do Brasil, o brasileiro só em abril. E vamos ter quase um mês sem jogos do Vasco por causa dessa eliminação inesperada, né? De certa forma foi. Então, cara, tem muita coisa a corrigir.
né? O Ramon precisa rever algumas ideias dele pro time, tem coisas que não tá encaixando, esses três zagueiros já não estão encaixando. O meio de campo tá pouco combativo, pouco criativo. Tem o Payet, que muito bom de bola, mas que nem sempre vai jogar bem, ainda mais porque é um cara que tá com 36 anos, tá com limitações físicas, então ele até vai chegar um momento que ele até vai ser poupado, porque fisicamente ele não aguenta. Então teve muitas partidas que o pai ajudou, contribuiu diretamente, mas como eu falei, ele não vai ajudar sempre e ele não vai fazer esse time rodar sozinho. Tem que ter apoio no meio, tem que ter apoio no ataque, porque os pontas se aproximar dele, o próprio Verratti. Então o Vasco hoje é um time com muito pouca movimentação, é um time muito travado. O Payet tenta achar jogadas, só que quando você pega um time mais organizado, fica muito previsível o que vai fazer. Fica um na ponta, fica em outro, fica o Verratti lá na frente, aí fica tentando achar um ou outro. O Payet tem encontrado dificuldade para acertar essas finalizações que são características da carreira dele, que são chutes de média ou longa distância. Ele não tem acertado no Vasco, então é, ele tem tido essa dificuldade. Então ele precisa de alguém para ajudar ele. Esse cara saiu o Galdames, até acontece de vez em quando o Galdames ajuda aqui, ajuda ali. Só que o Galdames ele é bom, mas ele tem suas limitações também. E o próprio Galdames, ele deveria ter um papel, já que o pai dificilmente volta, quer dizer, ele não volta, né? Então o Galdames, ele apoia, tem horas que ele apoia bem, mas ele não apoia o suficiente, acredito eu, ao ponto de merecer a vaga para ficar meio que batendo cabeça com o Payet no meio, sendo que ele não volta para recompor na defesa. Então, você tem o Verratti, tem o Payet, tem o Galdames que não voltam. Aí sobrecarrega o Zé Gabriel, que já é limitadíssimo tecnicamente. Então, é problemático esse esquema, né? O Vasco, nessas últimas partidas, levou muito gol em cima disso, né? Na defesa nós temos o Medel, que não vive boa fase e também tem sido, na minha visão, ele tem sido prejudicado pelo esquema e tem ficado muito exposto, né? E tem que considerar que é um jogador extremamente experiente, então ele tem suas limitações físicas, assim como o Paes, assim como o próprio Verratti lá na frente. E ao lado dele tem o Léo, que eu não consigo sentir confiança no Léo. E tem o João Vitor, que eu vejo qualidade nele, só que ele oscila muito e ele é muito prejudicado também pelo baixo apoio que ele recebe na direita, por exemplo. Quando joga o Rojas, por mais que seja um zagueiro, ele não tem conseguido cobrir bem aquele lado direito. Então o João Vitor acaba ficando sobrecarregado. Então você percebe, sabe, você percebe limitações no elenco, percebe opções que, na minha visão, são ruins do próprio Ramon Menezes, e só que isso, eu não consigo falar, tipo, então se tirar o Ramon vai mudar tudo. Não, eu só vejo que o Vasco tem a perder se for demitir o Ramon. Eu sou totalmente contra. O Ramon, ele já mostrou ser um técnico muito qualificado, que consegue trabalhar quando tem opções à disposição, só que no momento ele não tem. Ele está tentando se virar com o que tem à disposição. Ele pede um jogador, tem vários jogadores, o principal dele, o próprio Cuejá, né, que ele pediu e não veio. Que é para uma posição que hoje é extremamente carente, que é de primeiro volante. Então, tem coisas que tem que ponderar. O Ramon teve problemas nessas últimas escalações, sim. Eu acho que ele pode entregar mais, sim. Só que acho que a principal emergência do Vasco hoje é reforçar o elenco. Se não reforçar, não tem técnico que resolva. E quem pede a saída do Ramon, assim, eu entendo a revolta, ele tem errado, como eu falei. Só que, pô, antes de qualquer coisa, a gente tem que pensar, tá, demite o Ramon, quem vem? Pô, se for olhar o mercado brasileiro hoje, pô, o Vasco não vai encontrar um grande técnico à disposição. Vai ter que buscar alguém fora que vai ter que se adaptar ainda. Então, é um processo muito complexo. E eu acho que o Ramon tem sim essa qualidade. Ele mostrou isso ano passado. Só que faltam opções. Tá? Aí você põe na conta de Alexandre Matos, você põe na conta da 777. Então, esses três elos, comissão técnica, a diretoria e a 777, precisam trabalhar mais em conjunto. Eu sinto uma distância muito grande entre
entre esses três elos, eles deviam ser mais próximos. Então, eu acho que essa falta de sintonia, erros, né? Então, estão atrapalhando o Vasco dar um passo a mais, de qualificar seu elenco, de disputar coisas maiores. Então, o que eu espero nesses aproximadamente 27 dias é que o Ramon consiga treinar novos esquemas, recuperar alguns jogadores que possivelmente estão desgastados por esse começo de temporada corrido, e que também o Vasco seja preciso nos reforços. O Vasco não pode mais errar em reforço. O Vasco acabou. Tipo, o Vasco contratou 9 jogadores, pouquíssimos agregaram alguma coisa. Mas tem que trazer caras que decidam, que cheguem para ser titular absoluto. Não pode, sem apostas. Ah, quero trazer apostas estadual. Traz um ou outro, mas traz junto também um cara que vai ser titular com certeza. Então, um ou dois tem que trazer para o meio, um meio, traz um meio também para disputar, ou jogar junto com o Payet, um volante, um ponto esquerdo, um ponto direito, os dois inclusive, talvez um zagueiro, talvez, se surgir uma boa oportunidade de mercado. Então, talvez um lateral direito também. Eu gosto do Paulo Henrique, mas ele tem suas limitações e também nem sempre vai jogar, né? Tipo, por exemplo, no lado esquerdo tem o Lucas Piton e o Vitor Luiz. Eu acho que o Vitor Luiz é ok para ser reserva do Piton, mas o Puma não me passa confiança alguma. Então, eu acho que eu trabalharia isso. Tem que ter as reforços que cheguem para jogar, ser titular, resolver. Chega de teste. Não vamos esperar até agosto para montar um time minimamente bom para, sei lá, talvez salvar do rebaixamento. Pelo amor de Deus, não faz isso mais, Vasco. Acabou. Então é isso. Uma breve reflexão. Esse é o meu primeiro vídeo. Né? Desculpa qualquer coisa, né? Eu posso estar meio distraído aqui, mas eu estou fazendo um teste. Esse aqui é um piloto. Espero que vocês tenham gostado, né? Se puder se inscrever, dar um like, compartilhar com os amigos, que se der certo eu posso gravar com mais frequência. Então, valeu.